Estamos aqui hoje para uma homenagem do Dia dos Pais. Eu sou o Léo, do Estamos Velhos Podcast, e hoje eu vim trazer aqui uma reflexão, uma homenagem ao Dia dos Pais com esses pais da ficção, que a gente já acompanha, a gente acompanhou um tempo, principalmente, alguns principalmente na infância, na adolescência, e muitos deles se mostraram para a gente como uma inspiração de modelo. Eu aposto que alguns desses aqui que eu vou mostrar, muita gente olhou para eles e pensou, cara, eu quero ser parecido com ele. Se eu pudesse ser um pouco mais parecido, eu acho que eu seria um ótimo pai. Então a gente vai discutir aqui sobre alguns desses pais da ficção. Então vamos começar aqui. Michael Caine. Cara, se tem um personagem de pai marcante aqui no Brasil, é o Michael Caine. O Michael Caine da série Eu, a Patroa das Crianças, que em inglês é My Wife and Kids. Cara, ele era um personagem muito engraçado que a gente se identificava, ainda mais no começo da série. No começo da, tem umas diferenças, né? Do começo da série para o final da série. O final da série ficou um pouco mais um bobalhão, né? Ficou um pouco mais caricato, os personagens em geral. Ainda mais o Júnior. No começo, era um pouco mais fiel a questões do dia a dia mesmo. Você, por exemplo, no final da série, você dificilmente acharia alguém como o Júnior naquele nível, né? Mas no começo da série você facilmente acharia um filho, uma pessoa parecida com o Júnior, né? E o Michael Caio, pra mim, cara, é um exemplo de um pai bem-humorado, um pai responsável que procura é, dar lições aos filhos. Ele procura transmitir essas mensagens, né? Eu acho que, por exemplo, a questão da tatuagem que o Júnior fez, ele. Tipo, o Júnior ainda é um adolescente, às vezes ele vai fazer uma parada e depois vai se arrepender o resto da vida, né? Aí o pai dele fala, cara, isso é um negócio. Resumindo, né, de toda aquela situação, que é muito engraçado, que ele fala, isso aí tá escrito o quê? Isso aqui isso aqui é japonês. Tu lê japonês? Como tu sabe que aí não tá escrito meu pastel é mais barato? Cara, é cheio de piadas e cenas, tipo, muito bem humoradas. E o Michael, tanto o Michael quanto a Jay, eles são pais muito amorosos e dedicados. E eles procuram dar sempre lições aos filhos. Eu acho que também uma característica muito importante do Michael tanto o Michael quanto a Jay, eles sabem muito bem o que está acontecendo na vida dos filhos. Tudo bem, vai ter algumas coisas que vão ficar ocultas, isso faz parte, mas eles sempre fazem questão de saber o que está rolando. E a gente acompanhou essa série por um tempo, os personagens foram crescendo e a gente vê até mudanças de comportamento. E não só isso, a característica uma das situações que eu falei que no começo, que são tipo, dá até uma tranquilizada assim, quando você pensa, cara, sei lá, eu vou ser pai, como é que eu vou, sei lá, ensinar tal coisa? Como é que eu vou. Será que eu vou fazer da melhor maneira? Você às vezes se preocupa com o que você vai transmitir para o filho. E eu já começo falando do Michael, porque ele é um personagem que a gente vê também que ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo com os filhos. Ele já não é um personagem de pai pronto. Eu acho que ninguém vai ser um pai pronto. Eu acho que a gente vai acabar, a gente vai ser imperfeito de alguma forma, mas a gente tem que estar sempre atento a ouvir os filhos, a ouvir e você vai aprender com eles também. Tem muitas situações que o Michael ele vai aprendendo com os filhos. Por exemplo, o episódio dos filhos ideais e do modelo de pai ideal. Cada filho expõe o seu modelo de pai ideal e o Michael, muito engraçado, ele rebate todos eles. E aí, quando ele explica o seu modelo de filho ideal, ele também vê que aquilo não seria nada divertido também, não seria bom, não seria legal também. Então, uma característica muito legal do Michael características legais do Michael são ele procura sempre saber o que está ocorrendo com as crianças. Ele alerta o Júnior sobre aquelas amizades dele, por exemplo. Ele também, ele consegue aprender com os filhos, aprender que às vezes ele exagera em algumas lições ele exagera. É, e uma coisa também, ele procura sempre dar uma lição. Ele sempre procura transmitir a mensagem para o filho, mostrando o que poderia acontecer. Né? Ele faz isso às vezes de uma maneira muito engraçada e outras vezes é até exagerada. Mas a gente leva em conta também que é uma questão de uma série de humor. Então, alguns exageros são para serem engraçados, não necessariamente ocorrem no mundo real. E algumas dessas situações, como eu falei, ele acaba também percebendo que exagerou, né? Ele não tem problemas em admitir isso, né? E, cara, o Michael, em especial, eu botei ele também como primeiro, porque eu olhava como adolescente e eu pensava, cara, eu gostaria de ser parecido com o Michael Caine. No começo eu gostaria. Hoje, hoje eu olho pra ele e eu vejo características muito boas nele, né? Ele é um pai extremamente bem-humorado, responsável, dedicado, amoroso, criativo. Criativo em como você vai transmitir as coisas para a criança. Uma coisa é pro adolescente, uma coisa é você falar e outra coisa é você mostrar. E não só isso, também o Michael,
ele também se comporta, ele procura se comportar bem também na frente das crianças. Ele também, às vezes, é engraçado, né? É, mas ele tem um bom comportamento. E como uma cena que eu gostaria de colocar no final para o Michael Kyle, que seria um episódio marcante, cara, não, eu pensei em algumas, mas eu acho que não tem como, sendo um vídeo de Dia dos Pais, eu acho que não tem como colocar outra a não ser o Dia do Pai do Ano, que eu acho que muita gente lembra, né? Caso você não lembre, foi um momento que o Michael estava esperando ganhar um prêmio de microempreendedor do ano, e ele já acha que ganhou por uma série de motivos, né? E ele acaba não ganhando, e isso deixa ele muito frustrado, deixa ele muito triste, parecendo que todo o trabalho dele não teve grande impacto, não teve grandes coisas. E aí os filhos e a Jay, eles fazem um prêmio, uma cerimônia de prêmio de pai do ano. Só de lembrar disso, assim, o conteúdo desse vídeo já dá uma emocionada, né? Porque, tipo, foi um momento muito bonito da série. Vamos acompanhar aqui. O que é isso? O que está acontecendo aqui? É uma cerimônia de premiação para alguém muito, muito E especial. você é o nosso convidado de honra. Ah, não era preciso fazerem isso para A me gente animar. sabe que não era preciso. Mas quisemos fazer. Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos à nossa cerimônia Pai do Ano. Esta noite faremos um tributo a um homem muito especial, meu pai, o Sr. Michael Kyle. Pai, eu quero que saiba que é um orgulho e um privilégio ter o nome do homem que eu mais admiro e respeito nesse mundo. Você sempre me deu amor e bons conselhos. Não importa o quanto eu apronte, e eu sei que apronto de vez em quando. Como na vez que pus cola na privada, ou quando embriaguei o gato, ou quando colhei o gato no assento da privada. Anda, menino. É o seguinte, se eu me tornar metade do homem que você é, eu vou ser apenas meio homem. Não? Não. Não? Tá bom, é sério. Eu terei sorte se me tornar metade do homem que você é. E você não é só meu pai. É meu herói. Obrigado, filho. Me emocionou. Pai, eu não sou a garota mais sensata do mundo, mas sei perfeitamente quando alguém me faz sentir bem. E eu sei que pode parecer egoísmo, mas não há nada no mundo que você não faça para me fazer feliz. Eu aprecio você, pai, porque você me aprecia. Obrigada. Você é linda, Claire. Papai, você sempre faz eu me sentir uma princesa. E como eu sempre digo, quando eu crescer, vou me casar com você. Eu te amo, pai. Eu também te amo, pirralha. Michael, lembra da nossa juventude difícil? Às vezes nem sabíamos quando seria a nossa próxima refeição, mas eu nunca tive medo. Porque você sempre dizia que tudo ia dar certo. E sempre deu. Eu tenho fé em você desde o dia em que você deixou o seu emprego de balconista, alugou o seu primeiro caminhão e começou o seu próprio negócio. Claire nasceu na traseira daquele caminhão. Foi difícil. Mas nós também tivemos bons momentos. Eu quero dizer que talvez a gente não mostre o quanto apreciamos você, mas, meu amor, nós apreciamos muito. E eu só quero dizer obrigada. Obrigada por escolher dividir a sua jornada comigo. Você não é só o homem do ano. É o homem da minha vida. Em nome de todos nós, quero entregar o prêmio Pai do Ano ao Sr. Michael Kyle. Vem, pai. Discurso! Vem, discurso. Vai, meu bem. Amigos romanos conterrâneos. Não, é sério. Isso foi a coisa mais bonita que já fizeram pra mim. E é mais significativa e importante do que qualquer prêmio seria. Eu quero agradecer a vocês por me fazerem lembrar o que é importante na minha vida. O amor e o respeito de minha esposa e filhos. Eu amo vocês. Nós te Nós amamos. te amamos, pai. Marlin, Procurando Nemo. O Marlin, a gente conhece a história dele, né, já no começo. Ele tinha sua esposa com seus inúmeros filhos. Eu não sei como é que ele ia sustentar tantos filhos, né? Mas aí ele é um pai que sofre uma tragédia. Ele sofre um grande trauma. Quando sua esposa e basicamente todos os seus filhos são mortos, né? E só sobra um, o Nemo. Então isso já é um pai que começa a
sua trajetória como o pai, né, como responsável de uma vida, responsável de um filho, ele já começa com um trauma. E esse trauma, ele se estende para a criança. Então, eu acho que o Marlin também é um exemplo da gente ter muito cuidado e sempre estar observando a gente, né? Porque o que a gente está transmitindo para os nossos filhos? Que comportamentos a gente está colocando neles? Porque a gente não pode colocar nos filhos nossas frustrações, nossos traumas não podem se estender para a criança. A criança é para ser, ainda mais no começo, né? Ela é para ser totalmente protegida, amada, cuidada. Então, esse trauma que o Marlin sofreu, e a gente entende que a gente vê que é um trauma muito, muito grande, cara. Isso até é impensável, se a gente parar para pensar, estender isso para nossas vidas, né? Seria tipo algo realmente muito, muito trágico. E a gente vê o problema disso sendo transmitido para o filho, em que o filho é super, hiper protegido e, desculpa, mas tudo bem, você pode falar que eu não tenho filhos ainda, mas, cara, a criação, o momento da criação exige que os filhos, eles façam as coisas por si mesmos, né? Eles tomem, ensiná-los a tomar decisão, orientá-los nas suas decisões. Se você restringe muito, ele acaba não sabendo viver. Imagina, às vezes, alguém que foi criado plenamente, tipo, num condomínio muito fechado, e quando essa pessoa, às vezes, vai ter que andar na rua, né? Em algum momento ele precisa sair para a rua. E ele não vai saber, às vezes, andar na rua, ainda mais, às vezes, uma cidade muito perigosa. Ele não vai saber lidar com as coisas, né? Vai ser muito difícil para ele lidar com as coisas. Ele não tem uma mínima de vivência e sagacidade do que fazer. Era sempre muito bem protegido, ok? Então, o Marlin, ele tem essa característica devido ao seu trauma, e acaba fazendo com que o filho, em algum momento, ele se rebeldia, e nesse momento de rebeldia acaba se ferrando, que ele é levado. E o Marlin, ele tenta de todo modo resgatá-lo e não consegue. Então, é mais um trauma pro personagem. Cara, meu filho foi levado, meu único filho. E aí ele toma uma decisão, e aí ressalto também características fundamentais do Marlin como pai, né? Ele é corajoso, persistente, protetor, e com o tempo ele é disposto a aprender. No começo ele fica muito fechado no que ele achava certo, e no meio da sua jornada atrás do filho, muitas coisas vão mudando, ele vai se tornando mais compreensível. Ele vê também outros, pega emprestado outro comportamento de pais, que é o da tartaruga, que é muito bom. Mandou muito bem, Sguish. Cara, como não lembrar desse personagem também. Então você vê que o Marlin, ele vai aprendendo ao longo da sua jornada. E a característica muito importante e forte dele como pai é ser corajoso, e também uma característica, acho que fundamental para os pais, né? É você, tipo, corajoso, e ele está disposto a fazer tudo pelo filho. Ele atravessa meio oceano só para encontrar o filho, tentar resgatá-lo de alguma forma. Então, eu acho que isso também é uma mensagem muito bonita que o Marlin traz pra gente de modelo, né? De características de pai. Então, novamente, igual o Michael Kyle, ele também é um cara que está sempre disposto a aprender a como lidar com as crianças, até lidar consigo mesmo. Porque existem problemas dele, certo? Assim como no Michael, existia problema, por que ele implicava tanto com a Claire, com o Júnior sobre questão de sexo, de gravidez. Aquilo dali era um trauma também. Porque ele foi pai muito jovem, e ele se viu naquela situação, que em alguns momentos são contados na série, e ele se vê naquela situação, cara, eu vou ser pai, não tenho nada. E aí aquilo também foi um motor de que ele usou aquilo, ele assumiu a família, pegou e serviu de guia. E a Jay serviu como um grande apoio para ele nessa jornada. Nessa jornada que ele teve de construir o seu negócio. Cara, a construção do negócio do Michael também é, tipo, mérito dele e mérito da Jay, que sempre o apoiava. Então, esses traumas, eles também acabam... se você não prestar muita atenção nos seus atos, se você não se observar, cara, acaba se estendendo muito para as crianças. A gente até entende, né? Essa questão que você não quer que seus filhos repitam os mesmos erros que você cometeu. Mas, ao mesmo tempo, você tem que deixar ele cometer alguns erros para que ele possa aprender. E no caso do Michael, ele, às vezes, ele usava isso nas suas lições, né? Ele levava situações dos erros dos filhos ao extremo, né? Para mostrar alguma coisa. E no caso do Marlin, um erro do Nemo acabou fazendo com que ele seja levado, e o Marlin faz de tudo para resgatá-lo. E, cara, sendo sincero, saindo um pouco da questão da ficção, cara, não tem como imaginar você ter o seu filho levado e o que você vai fazer, né? Você luta até o fim e, tipo, é uma dor que, pô, não consigo nem imaginar. Então, o Marlin vale aqui totalmente o destaque por ele estar enfrentando os perigos do mar, enfrentando esses perigos que ele nunca tinha enfrentado antes para resgatar o seu filho.
Nemo? Nemo? Tudo bem. O papai tá aqui. O papai tá aqui com você. Papai, Oh, ainda bem. pai, eu não te odeio. Ah, não. Me desculpe, Nemo. Deixa eu te contar. O quê? Tartarugas. Eu conheci uma. E ele tem 150 anos. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta lições que esses pais trouxeram para vocês, cenas marcantes. Que pais vocês sentiram falta também de estar aqui, outras figuras da dramaturgia, da ficção que inspiraram vocês. Se quiser também, pode colocar exemplos de pessoas reais, né? Às vezes seu pai, seu padrinho. Comenta aí e não se esqueça de dar o coraçãozinho, dar o like e a gente se vê numa próxima. Valeu, Estamos Velhos Podcast.